Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Nutri Total Cast. Hoje estamos aqui com o Dr. Dan Weitzberg, o diretor do GANEP Educação e do Nutri Total, e vamos falar sobre um assunto muito especial, microbiota intestinal. Dr. Dan, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e vamos já iniciar. Nossa primeira pergunta, Dr. Dan, é: o que é microbiota intestinal e qual é a sua importância para a saúde? É um prazer enorme estar aqui no NutriTotal Cast, que é uma parceria entre o NutriTotal e o GANEP Educação. Microbiota intestinal é o nome que se dá. Na verdade, devíamos começar com microbioma intestinal, que é o conjunto de micro-organismos que habitam o intestino. Bactérias, vírus, fungos, protozoários, arqueias. Microbiota intestinal se convencionou falar mais sobre as bactérias, porque elas são trilhões no intestino grosso principalmente. Então nós temos as bactérias comensais, as simbióticas e as enteropatogênicas, que habitam o nosso intestino. Mas também temos fungos em muito menor quantidade, vírus numa quantidade bastante importante, protozoários quase nada e arqueia também presentes. Perfeito, bem completo. E como que a microbiota é formada e em que momento que essa microbiota ela começa a ser formada? Tá. A microbiota é formada, segundo alguns autores, já no útero, mas ainda é discutido esse aspecto. Na verdade, a maior quantidade de bactérias que um bebê recebe é ao nascer. Por isso a importância do parto normal, onde ele se contamina com as secreções vaginais e anais da mãe. A partir daí, o aleitamento materno contribui para a formação da microbiota intestinal do bebê e mais ainda quando ele vai crescendo, o seu contato com os animais de estimação, com o chão e com os diversos ambientes. É nesse momento que ela vai se caracterizando até se tornar definitiva por volta dos 3, embora possa persistir com modificações até 5, 6 e 7 anos de idade também. Perfeito. E quais são os principais fatores que influenciam nessa composição da microbiota intestinal? Muito bom. Então, uma vez que nós já falamos do parto, do tipo de alimentação que essa criança tem, logo a seguir o que nós vamos ter é a introdução dos alimentos sólidos, que devem ser os mais variados possíveis, as atividades físicas que essa criança vai ter ao longo da vida e também a ausência de doenças e também a ausência de medicamentos, particularmente antibióticos. No entanto, higiene, estresse, poluição, tabagismo secundário também influenciam a microbiota. E na idade adulta, podemos ter a situação do álcool, drogas, continua o estresse e outros fatores que são importantes, condicionantes de uma microbiota sadia ou não. Quando essa microbiota está sadia, chamamos de normobiose. Quando ela não está sadia, ou seja, sua composição está alterada, chamamos de disbiose. Perfeito. E uma dúvida que é muito comum, qual é a principal diferença entre os probióticos e os prebióticos? Probióticos são micro-organismos vivos que, ingeridos numa quantidade adequada, conferem benefícios claros ao hospedeiro. Então, são micro-organismos vivos. Não podemos dizer bactérias, porque, por exemplo, um fungo, que é o Saccharomyces boulardii, ele é um probiótico. E prebióticos são nutrientes que, quando ingeridos, conferem qualidades benéficas ao organismo, desde que fermentados por outros micro-organismos, como as bactérias. Então, entre os prebióticos, nós temos as fibras, que podem ser solúveis ou não solúveis, mas também temos novos prebióticos, por exemplo, os polifenóis. Polifenóis como resveratrol e muitos outros, principalmente das frutas vermelhas, que são excelentes prebióticos. Perfeito. E qual é o impacto dos antibióticos na saúde intestinal? É devastador. Apenas um exemplo, crianças
que tiveram, por conta de amigdalites ou otites, doses múltiplas de variados na infância, ao longo do tempo desenvolveram risco de câncer de cólon maior do que as crianças que não tomaram antibióticos. Estudos recentes mostram que doses regulares de antibiótico para tratar uma pneumonia, por exemplo, levam à disfunção da microbiota intestinal por até 3 meses, sendo que alguns deles, especificamente a azitromicina, faz com que o perfil da microbiota humana intestinal se assemelhe àquele de um paciente que está na UTI. Portanto, devemos refletir muito sobre o uso adequado de antibióticos antes de prescrevê-los a larga mano para qualquer pessoa em qualquer quantidade. Perfeito. E adicionando uma pergunta aqui no nosso podcast, já que falamos de probióticos e antibióticos, tem indicação de fazer a utilização desses antibióticos junto com o probiótico? Como que funciona na prática? Existem, o conceito hoje, aliás, motivo de uma publicação recente nossa, já no final do ano passado, em que existe uma janela de oportunidade. Se nós prescrevermos probióticos até 48 horas de entrada de um antibiótico, nós teremos a chance de reduzir o risco de diarreia associada à antibiótico-terapia, que é um dos efeitos adversos. O ideal mesmo é começarmos um antibiótico antes de começarmos um probiótico antes de iniciarmos um ciclo de antibiótico-terapia. Perfeito. E como a microbiota intestinal está relacionada com a obesidade? Estudos iniciais, já há uns 20 anos, mostraram que indivíduos obesos tinham uma relação entre o filo de Firmicutes e Bacteroidetes alterada, ou seja, a razão era maior para Firmicutes do que para Bacteroidetes. E durante muitos anos se aceitou isso como verdade. Um dos fatos interessantes é que esses Firmicutes são capazes de extrair energia de fibras como a celulose, por exemplo, não fermentáveis e não solúveis, de uma maneira muito eficiente. No entanto, o que aconteceu é que, ao se repetir esses estudos em comunidades europeias e asiáticas, verificou-se que nem sempre a obesidade está associada a uma alteração dos filos Firmicutes e Bacteroidetes. De modo que, até agora, esse aspecto está em aberto. Ótimo. E quais são os benefícios, falamos, né, de probióticos, então quais são os benefícios desses probióticos para a saúde intestinal? Qualquer pessoa pode utilizar esse probiótico, qualquer pessoa que utiliza vai ter um benefício ali declarado na literatura? Os benefícios dos probióticos, eles vão se manifestar desde que haja uma disfunção orgânica ou funcional ao qual ele pretende equilibrar. Então, se nós tivermos uma disbiose caracterizada por meio do sequenciamento genético, por exemplo, através do gene 16S-RNA, então nós poderemos ver quais são as bactérias desequilibradas, ou seja, como é que está havendo desequilíbrio dessa microbiota. E através disso vamos tentar compensar por meio de uma prescrição de múltiplas cepas probióticas no sentido de recuperar a permeabilidade da mucosa, reduzir a inflamação, aumentar a imunidade, favorecer a produção de ácidos graxos de cadeia curta, assim como de vitamina K, de vitamina B12, entre outras várias funções. Além de que esses probióticos, como por exemplo o Lactobacillus reuteri, eles têm bacteriocinas, nesse caso do reuteri a reuterina, que são capazes de aniquilar ou paralisar as bactérias entropatogênicas. E doutor Dan, hoje se fala muito sobre eixo intestino-cérebro. Como que o senhor poderia explicar essa relação da microbiota intestinal com a saúde mental? O eixo intestino-cérebro é conhecido já há muitos e muitos anos. Quem é que perante um exame de vestibular já não teve cólicas e teve que ir rapidamente ao banheiro? Mas essas relações, elas são de dupla mão de direção. Ou seja, o intestino se comunica com o cérebro e o cérebro se comunica com o intestino. O que é novo
é que a microbiota intestinal participa disso. E não é difícil entender por quê. Porque quando o cérebro modifica o intestino, ele modifica o pH, as secreções, a motilidade e a oxigenação. E as bactérias com senso quorum percebem perfeitamente o que está acontecendo. E elas reagem contra isso, modificando o seu metabolismo, fazendo novas moléculas e interagindo com o intestino, seja imediatamente através do sistema imunológico, seja através de moléculas que reagem via vagal e que, por sua vez, vão levar ao cérebro, que vai também se aperceber disso. Por outro lado, existem situações de cognição, estresse, que levam a modificações no intestino e também levam a alterações da microbiota. De modo que isso está integrado, o eixo hoje é eixo intestino, microbiota, cérebro. Perfeito. E como que a dieta, também pensando não só na dieta a nível individual, mas os padrões alimentares podem influenciar hoje nessa microbiota intestinal? Existe uma influência enorme da dieta sobre a microbiota intestinal. Basta entender o seguinte: nós somos o que nós comemos e o que a nossa microbiota come. E a nossa microbiota come o que nós comemos porque ela se alimenta dos resíduos alimentares que não foram digeridos e que chegam ao cólon, onde elas mais vivem. Então, existem trabalhos hoje claríssimos mostrando os grandes benefícios de uma dieta do tipo mediterrâneo, os malefícios de uma dieta fast food. Para os que são veganos, existe desbiose em pacientes veganos, que deve ser corrigida. Dietas de moda também levam à desbiose, de modo que há que se entender que o maior consumo de frutas, legumes, verduras, baixo consumo de carne vermelha, consumo de peixes, tudo isso vai colaborar em termos de dieta para uma microbiota saudável. Ótimo. E pensando agora também, agora falando mais da parte de doenças, né? Como que as doenças autoimunes podem influenciar aí na microbiota intestinal? Lúpus, doença celíaca, por exemplo. Então, se nós imaginarmos que uma doença inflamatória, como, por exemplo, doença celíaca ou doenças inflamatórias tipo Crohn ou retocolite ulcerativa, elas alteram a mucosa, a barreira mucosa intestinal. Existe um aumento da permeabilidade. Existe uma modificação do micro nicho ecológico para as bactérias nessa região e propicia a formação de bactérias pró-inflamatórias e que ainda pioram essa situação. Uma das hipóteses em relação à doença de Crohn é que existe uma incapacidade de reconhecer as bactérias do bem ou das bactérias do mal. E elas reagem de uma maneira intensa a qualquer tipo de microbiota. Esta é uma das teorias, não quer dizer que seja a mais certa e nem a única. Se isso acontece, então cria-se um ambiente inóspito para as bactérias comensais e existe uma modificação, uma desbiose em doenças inflamatórias e também em doenças imunológicas que só ia acontecer em conjunto. E quais são as estratégias nutricionais que nós podemos pensar em trazer para a prática clínica que podem influenciar e modular essa microbiota intestinal? Então, a microbiota intestinal ela é modulada, como você diz, Moisés, por uma série de fatores. Entre eles, temos que lembrar a dieta, com certeza, mais 10%. A genética do indivíduo. A nossa genética influi na microbiota que nós vamos ter, 7 a 10%. Depois nós temos tabagismo, álcool, estresse, higiene, uso de medicamentos, entre os quais antidepressivos, antibióticos, medicamentos anticâncer, drogas oncológicas, cirurgia, radioterapia, quimioterapia, imunoterapia, todas essas em conjunto, e sedentarismo. O sedentarismo é claríssimo que ele prejudica a microbiota. Por outro lado, o exercício exaustivo também prejudica a microbiota, ou seja, o certo está no caminho do meio, que é uma atividade física moderada. Perfeito.
E agora indo para um outro cenário, para o mundo da pediatria, por exemplo. Nós temos indicações de utilizar probióticos na pediatria. Essa modulação intestinal na pediatria também tem indicação? Os pediatras já reconheceram o valor dos probióticos há muitos anos. Basta lembrar que uma das indicações clássicas e aceitas universalmente para o uso de probióticos são as gastroenterocolites infantis, onde que não só se corrige a hidratação dessas crianças, como o uso de probióticos está, por várias diretrizes pediátricas do Brasil e de outros lugares do mundo, indicando o uso de probióticos nestas condições. Perfeito. Dr. Dan, muito obrigado pela sua presença. Agradeço por todo o conhecimento compartilhado. Muito obrigado a vocês também. E encerramos aqui mais um NutriTotal Cast. Obrigado. Finish. Foi bom? Foi ótimo, perfeito. Não, porque eu estou um pouco Sai cansado. tão